2. Moscou em 1923. O professor K. N. Kornilov, o recém-empossado diretor do Instituto de Psicologia de Moscou, convidou-me a integrar sua equipe. Havia me escolhido porque necessitava de colaboradores jovens de orientação objetiva, que se dispusessem a envolver-se com psicologia experimental. Meus primeiros artigos, publicados em papel de sabão, e que utilizavam métodos objetivos para estudar o efeito da fadiga nas reações motoras, haviam atraído sua atenção. Encontrei em Moscou uma cidade que, como Kazan, estava entusiasticamente engajada no trabalho de reconstrução. Mas, à diferença de minhas condições de trabalho em Kazan, os psicólogos moscovitas tinham metas bem estabelecidas e meios adequados à pesquisa especializada. Reuni-me a um pequeno grupo acadêmico, cuja tarefa era reconstruir a psicologia russa, a fim de aproximá-la das metas revolucionárias. Mas aqui é necessário fazer uma pequena digressão, para deixar claro qual era o contexto que me esperava em Moscou. Os primeiros laboratórios psicológicos da Rússia foram criados por Becquerel na década de 1880, primeiro em Kazan e depois em São Petersburgo. Só em 1911 foi fundado um Instituto de Psicologia, por I.G. Cheupano, um filósofo e lógico mentalista que também havia lecionado psicologia. Já familiarizado com a pesquisa psicológica que se realizava no Ocidente havia algum tempo, Cheupano previu a utilidade, em Moscou, de um instituto semelhante. Um edifício especial foi construído no campus da Universidade de Moscou, e foi montada uma excelente coleção de instrumentos experimentais alemães, incluindo meu colega, o cronoscópio IP. Cheupano foi o primeiro diretor do instituto. Em essência, o trabalho que era desenvolvido lá consistia numa tentativa de replicar o conteúdo dos compêndios de Wundt e P. Titchener e até da psicologia empírica de Ovdin, que, naquela época, já havia adquirido um valor simbólico negativo para mim, devido ao seu tedioso conteúdo. Cheupano havia publicado um compêndio de psicologia para escolas secundárias, que na época da Revolução já estava quase na 20ª prensagem. Este grande volume, intitulado Cérebro e Mente, era consagrado à discussão da relação entre experiência subjetiva e o mundo material. Nele, Cheupano abordava o mais sério problema da psicologia europeia da época. É o cérebro um lugar de interação entre mente e matéria, ou as duas apenas funcionariam paralelamente? A posição adotada por Cheupano era a de que um enfoque materialista da mente seria inútil. A ideia de separar o cérebro da mente era tão arraigada que até mesmo Pavlov deu as boas-vindas ao Instituto de Cheupano, quando este se integrou ao círculo científico russo. Numa carta endereçada a Cheupano, quando da abertura do Instituto, Pavlov observou que as atividades do cérebro eram tão complexas que demandavam métodos de estudo tão intensivos quanto variados, e assim qualquer um que exclua totalmente de seu laboratório qualquer menção a estados subjetivos congratula-se cordialmente com o Instituto de Psicologia e com seu fundador. Esta carta, escrita em 1914, só foi publicada em 1955. Se a pesquisa no Instituto houvesse continuado como começou, não se chegaria a qualquer resultado muito importante, salvo pela evidência adicional nos campos de limiares da sensação visual ou da abrangência da memória e nos estudos descritivos do pensamento. Aparentemente, não havia como unir a psicologia acadêmica aos problemas sociais da prática. Havia pesquisa neste último campo, como a realizada pelo neurologista G. I. Rossolimo e pelo psiquiatra A. N. Bernstein, que estavam empreendendo uma importante investigação em psicologia médica, mas não havia nada do tipo dentro do Instituto. Depois da Revolução, o trabalho do Instituto foi reavaliado. A psicologia isolada numa torre de marfim foi considerada antitética às metas da Revolução, e em 1922 foram iniciadas as mudanças que ligariam as atividades do Instituto a uma reconstrução científica da vida. Kornilov, um dos estudantes de Cheupano, havia desenvolvido uma técnica que, segundo ele, poderia medir o esforço mental. Trabalhando com variações sobre o paradigma do tempo de reação, Kornilov servia-se de um engenhô que media a força e a duração de reações motoras. Ele supunha que um organismo possuía uma medida fixa de energia, que seria partilhada pelos sistemas mental e motor. Quanto maior a energia despendida no componente mental de uma ação, menor seria a fração destinada ao componente motor. Kornilov ingenuamente supôs que sua técnica poderia medir esta energia. Previu que a força motora seria máxima nas reações simples, menor nas reações durante as quais o sujeito teria que escolher entre dois estímulos, e menor ainda nas respostas que envolvessem escolhas associativas complexas. É claro que Kornilov nunca mediu a energia mental diretamente. Simplesmente afirmou tê-la medido, baseado em suas suposições. Também afirmou ter criado uma abordagem materialista do estudo da mente, que, ele supunha, englobava toda a atividade humana e era coerente com Marx e Engels.
Ainda que sua abordagem, que ele denominou reactologia, fosse ingênua, naturalista e mecanicista, parecia conter uma alternativa à psicologia abertamente idealista de Cheupano. Assim, em 1923, Cheupano desistiu do cargo de diretor do Instituto, e Kornilov foi nomeado novo Daertor. A filosofia marxista, um dos sistemas de pensamento mais complexos do mundo, foi assimilada lentamente pelos eruditos soviéticos, entre os quais me incluo. Para falar a verdade, nunca cheguei a dominar o marxismo tanto quanto desejava. Ainda considero esta uma das maiores falhas de minha educação. Não deve surpreender, portanto, que embora naquela época muitas discussões evocassem o marxismo, elas não se davam num terreno lá muito sólido. De qualquer maneira, a meta de reconstruir a psicologia sobre bases materialistas, colocada explicitamente por Kornilov, foi na época um passo à frente. Tornou possível dar ao trabalho no Instituto um sentido mais produtivo, e arregimentar hordas de jovens acadêmicos para ajudar na indispensável reconstrução da psicologia. Assim, a razão pela qual meu trabalho era atraente para Kornilov deve ficar clara. Viu em mim um reflexo de seus próprios preconceitos. Quando cheguei, a situação do Instituto era de fato muito peculiar. Os nomes de todos os laboratórios haviam mudado, de modo a incluírem o termo reações. Havia um laboratório de reações visuais, percepção, um de reações mnemônicas, memória, um de reações emocionais, e assim por diante. O objetivo de tudo isto era eliminar quaisquer traços de psicologia subjetiva e substituí-la por um tipo de behaviorismo. O pessoal era novo e inexperiente. Ninguém tinha mais que 24 anos, e poucos haviam passado por um treinamento apropriado. Mas o entusiasmo era geral, e era muito grande a variedade de trabalhos feitos sobre as mais diversas reações. Ratos albinos percorriam labirintos. Estudavam-se cuidadosamente as reações motorrais de adultos, e era dada atenção a problemas de educação. Em conjunto com este ativo programa de pesquisa, havia o ensino, já que o Instituto era também um campo de treinamento para os futuros psicólogos. Os jovens estudantes compunham-se de novatos como eu e dos que restavam do currículo de Cheupano. Eu tinha a mesma idade e sabia tanto quanto muitos de meus alunos, então passava as noites preparando textos e demonstrações para as aulas do dia seguinte, na esperança de me manter pelo menos um dia à frente de meus estudantes. Foi nesta época que conheci o jovem Alexei N. Leontiev, a quem desde então estive estreitamente ligado. Entre meus alunos estavam I. M. Soloviev e L. von Zankel, que se tornariam importantes forças intelectuais da psicologia soviética. Talvez a única maneira segura de caracterizar meus sentimentos à época do começo da minha vida profissional seja dizer que eram altamente ambíguos. Tinha grande simpatia pelos esforços do Instituto em desenvolver métodos objetivos de pesquisa. Não conferia grande importância às tentativas de medida de energia mental. O esquema mecanicista de Kornilov era sem dúvida uma hipersimplificação. Mas o interesse que eu já tinha pela psicanálise me ajudou a superar esta ambivalência e a encontrar algo útil para fazer. Cheguei a dar uso a um dinamoscópio, um tubo de vidro em forma de repleto de mercúrio, que era usado por Kornilov para registrar a força de um movimento numa tira de papel. Nos meus primeiros experimentos em Kazan, havia utilizado um instrumento semelhante para medir a intensidade de reações motoras, e na época havia registrado um fenômeno curioso. Se criássemos condições em que os sujeitos experimentassem a sensação de dúvida, como, por exemplo, fazê-los decidir entre apertar ou não um botão, a linha que registrava seus movimentos assumia uma forma descontínua. A curva suave que era geralmente obtida se distorcia de uma maneira que parecia refletir a incerteza do sujeito. Decidi tentar transformar estas observações piloto num estudo objetivo e experimental do conflito, da tensão e das emoções fortes. Em outras palavras, decidi dar início à minha própria psicanálise experimental, usando a distorção de respostas motoras como um indicador objetivo de conflitos emocionais internos. Um dos componentes da técnica que desenvolvemos era a associação livre, como a usada por Jung em seu Estudos de Associações em Diagnóstico, 1910. Demandávamos do sujeito que se engajasse numa resposta motora simultânea à resposta associativa verbal. Enfatizo a palavra simultânea porque a lógica de nossa abordagem dependia de que os componentes verbal e motor de uma determinada resposta constituíssem um sistema funcional unitário. Só a partir de sua simultaneidade poderíamos confiar que uma reação emocional se refletiria numa quebra do padrão estabelecido pela componente motora do sistema. Demos início a um intensivo período de pesquisas que se prolongaria por muitos anos. Primeiramente, Leontiel e eu conduzimos estudos com estudantes que se preparavam para seus exames. Instruíamos cada sujeito a apertar um pequeno bulbo de borracha com sua mão direita, enquanto mantinha sua mão esquerda relaxada segurando outro bulbo e simultaneamente expressando a primeira palavra que vinha à sua mente em resposta a nosso estímulo verbal.
Apresentamos dois tipos de estímulo verbal. Primeiro, havia os estímulos neutros, palavras comuns que imaginávamos não ter qualquer significado especial para alguém que enfrentaria seus exames. Entremeados a esses, havia os estímulos críticos, palavras como exame, fórmula e passou, que estavam ligadas à difícil experiência pela qual passariam os estudantes. Quando estudávamos as associações livres ou os tempos de reação do estudante, sem lançar mão de qualquer outro dado, tínhamos dificuldades em distinguir suas respostas às duas classes de estímulos. Mas se levássemos em conta o componente motor, que mostrava como o movimento voluntário de apertar um bulbo era abalado pela emoção criada por um determinado estímulo, podíamos distinguir com segurança as palavras críticas para aquele sujeito. Então decidimos tentar usar esta técnica para descobrir os complexos ocultos de pessoas. O fenômeno que tínhamos em mente era aquele pelo qual se interessavam Freud e a escola psicanalítica. Experiências carregadas de emoção, situadas muito além dos limites da experiência em si, que motivam e guiam o comportamento das pessoas. Começamos por desenvolver um modelo do problema em laboratório, de acordo com o que, imaginávamos, ocorria na vida real. Para isto, precisávamos distinguir confiavelmente entre respostas a estímulos críticos ou neutros. Nosso modelo experimental funcionava como exposto a seguir. Meu assistente criava uma história que era contada a diversos sujeitos. Uma das histórias, por exemplo, era sobre um ladrão que arrombava a janela de uma igreja e roubava um candelabro de ouro, um ícone e um crucifixo. Os sujeitos eram instruídos a lembrarem-se da história, mas não falarem sobre ela. Então, pedíamos a estes e a outros sujeitos que não haviam ouvido a história que participassem de um experimento, em que responderiam a uma lista de cerca de 70 palavras, 10 das quais eram críticas em relação à história, apertando um bulbo com a mão direita durante as associações livres. Minha tarefa era determinar, a partir dos registros combinados das respostas motoras e verbais, quais eram as palavras críticas, quem conhecia e quem não conhecia a história, e que história era essa. Esse modelo de laboratório funcionou bem. No decorrer do tempo, a aplicação mais extensiva desta técnica fora de nosso laboratório se deu ligada ao sistema de justiça criminal. Em princípio, os psicólogos interessados no estudo das emoções sempre buscaram maneiras de produzir estados emocionais com duração e estabilidade suficientes para serem estudados. Muitas das tentativas anteriores ao nosso estudo, no entanto, não haviam obtido sucesso. Via de regra, estados emocionais agudos, como medo ou repugnância, eram evocados artificialmente no laboratório, disparando-se de surpresa um revólver atrás do sujeito ou apresentando fezes perante seu nariz. Estes metodos tinham dois inconvenientes. Em primeiro lugar, a emoção não fazia parte da situação real do sujeito, sendo apenas um acidente artificial sem qualquer relação com seus propósitos e motivações. E em segundo lugar, estados agudos evocados desta maneira são rapidamente dissipados. Decidimos que uma maneira de superar essas inadequações de nossas pesquisas prévias, e das de outros cientistas, era trabalhar diretamente com pessoas que estavam experimentando emoções fortes na vida real. Escolhemos trabalhar com criminosos confessos ou suspeitos. Imaginamos que se pudéssemos estudar criminosos logo após sua prisão, e a diversos períodos de tempo depois da prisão, como por exemplo na véspera do julgamento, poderíamos observar as emoções fortes que são parte integrante da vida de uma pessoa. Tais situações geralmente produzem diversas emoções intensas, aquelas provenientes do próprio crime, aquelas provocadas pela detenção e pelo encarceramento, e as evocadas pelo medo da punição. Também imaginamos que se tivéssemos oportunidade de estudar sujeitos que mais tarde fossem julgados inocentes, teríamos um grupo contrastante, no qual o medo da prisão e as emoções advindas da incerteza da situação estariam presentes, mas que não teriam qualquer conhecimento dos detalhes do crime. Estes detalhes poderiam ser usados como estímulos críticos no teste motor combinado, e poderíamos utilizar os dados resultantes no sentido de reconstituir os acontecimentos e determinar o culpado. Não éramos os primeiros, é claro, a conceber tal trabalho com criminosos, mas os pesquisadores anteriores haviam se restringido a trabalhar com criminosos culpados somente após a libertação destes. Nós tínhamos a liberdade de trabalhar com sujeitos desde a prisão até após o julgamento. Durante diversos anos de estudo, coletamos dados experimentais de mais de 50 indivíduos, a maioria dos quais eram assassinos suspeitos ou confessos. Uma das primeiras coisas que descobrimos neste trabalho é que as emoções fortes impedem os sujeitos de formar respostas verbomotoras estáveis e automáticas, ao passo que sujeitos de inteligência equivalente, operando em circunstâncias consideradas normais, conseguem obter estas respostas após poucas tentativas. Aparentemente, os sujeitos influenciados por emoções fortes se adaptavam a cada nova situação de maneira única e nunca atingiam um padrão estável de reação. Os sujeitos não só apresentavam respostas verbais motoras instáveis,
quando consideradas separadamente, como também pareciam incapazes de criar um sistema funcional único que incluísse os componentes verbais e motores, atrasando frequentemente o componente verbal de suas respostas. A difusão descontínua do comportamento organizado era um impedimento de descoberta da presença ou ausência de uma fonte localizada de emoção que seria esperada de um criminoso que tivesse conhecimento específico do crime. A base de comparação era por demais variável. Em todos os casos, adotamos o procedimento de comparar as respostas do sujeito a diversos estímulos, aqueles que certamente eram neutros, aqueles cuja neutralidade era duvidosa, e aqueles que estavam estreitamente vinculados ao crime. Utilizando este procedimento de comparar as respostas de um só sujeito a diferentes estímulos, frequentemente constatávamos a possibilidade de descobrir o criminoso entre os suspeitos. Como obtivemos permissão para realizar este trabalho antes do interrogatório formal, podíamos utilizar a evidência criminal posterior para verificar nossas hipóteses. Este trabalho apresentou valor prático para os criminologistas, que obtiveram um modelo primitivo do detector de mentiras. Para nós, representou a realização do objetivo que eu tinha me proposto quando vim a Moscou: aplicar métodos objetivos ao estudo de situações emocionais que fossem parte integral da vida das pessoas. Ainda que fundamento teórico de grande parte deste trabalho fosse por demais simplista, eu considerava muito mais empolgante que a reactologia de Kornilov, que continua desligada dos problemas da vida real. Talvez pelo fato de o estilo deste trabalho ser muito característico da época, a pesquisa granjeou interesse fora da Rússia. Max Wertheimer publicou de meus primeiros artigos na psychologische Forschungen. Mais tarde, esta linha de pesquisa chamou a atenção de pesquisadores americanos, um dos quais, Orceli Gant, que havia traduzido o livro de Pavlov sobre os reflexos condicionados. 3. Vygotsky. Não é exagero dizer que Vygotsky era um gênio. Em mais de 5 décadas de trabalho no meio científico, nunca mais encontrei qualquer pessoa cujas qualidades se aproximassem das de Vygotsky. Sua clareza mental, sua habilidade na identificação da estrutura essencial de problemas complexos, a extensão de seu conhecimento em vários campos e a capacidade que tinha de antever o desenvolvimento futuro de sua ciência. Conhecemo-nos no início de 1924, no segundo Congresso Psiconeurológico, em Leningrado. Esse era, na época, o fórum mais importante para os cientistas soviéticos que trabalhavam com psicologia em geral. Kornilov trouxe vários colegas mais jovens do Instituto de Psicologia, entre os quais me incluía. Quando Vygotsky se levantou para dar sua palestra, não portava consigo qualquer texto impresso e nem mesmo notas. No entanto, falava fluentemente e parecia nunca ter que vasculhar a memória à procura da próxima ideia. Fosse prosaico o conteúdo de sua fala, esta seria admirável pelo encanto de seu estilo. Mas sua fala não foi, de modo algum, prosaica. Ao invés de atacar um tema menor, como talvez fosse conveniente a um jovem de 28 anos que está falando pela primeira vez aos decanos de sua profissão, Vygotsky escolheu como tema a relação entre os reflexos condicionados e o comportamento consciente do homem. No ano anterior, Kornilov havia usado esse mesmo pódio para desferir um ataque às teorias introspectivas da psicologia. Seu ponto de vista havia prevalecido, e sua abordagem objetiva e reactológica era dominante no nosso instituto. Era muito conhecida a posição de Becquerel e Pavlov à psicologia subjetiva, na qual o conceito de consciência era fundamental. Mesmo assim, Vygotsky defendeu a permanência do conceito de consciência na psicologia, mas propondo que fosse estudada por métodos objetivos. Ainda que ele não tenha conseguido convencer a todos da consistência de seu ponto de vista, tornou-se claro que este homem, de uma cidade provinciana do oeste da Rússia, era uma potência intelectual que não podia ser ignorada. Decidiu-se que Vygotsky seria convidado a integrar a jovem equipe do novo Instituto de Psicologia de Moscou. No outono daquele mesmo ano, Vygotsky chegou ao Instituto, e iniciamos então uma colaboração que duraria até sua morte, uma década depois. Antes do Congresso de Leningrado, Vygotsky havia lecionado num colégio de professores em Gomei, uma cidade do interior, não muito longe de Minsk. Era um crítico literário, por formação, e sua dissertação sobre o Hamlet de Shakespeare é até hoje considerado um clássico. Nesse seu trabalho, assim como nos estudos que havia feito em torno de fábulas e outras obras de ficção, revelava-se uma capacidade impressionante de realizar análises psicológicas. Havia sido influenciado pelos eruditos que se interessavam pelos efeitos da linguagem nos processos de pensamento. Remetia-se aos trabalhos do russo A. E. Potebnia e de Alexander von Humboldt, que havia formulado pioneiramente a hipótese de Sapir-Whorf acerca da relatividade linguística. O trabalho de Vygotsky na escola normal o colocara em contato com crianças que sofriam de defeitos congênitos, cegos, surdos e deficientes mentais, e também com a necessidade de ajudar essas crianças a realizarem suas potencialidades individuais.
Procurando soluções para esses problemas, interessou-se pela psicologia acadêmica. Quando Vygotsky chegou em Moscou, eu ainda estava realizando experimentos com o método motor combinado junto com Leontiev, um antigo aluno de Cheupano com quem estou associado desde então. Reconhecendo suas raras habilidades, Leontiev e eu nos regozijamos quando conseguimos incluí-lo em nosso grupo de estudo, que chamávamos a Troika. Tendo Vygotsky como nosso líder reconhecido, empreendemos uma revisão crítica da história e do status da psicologia na Rússia e no resto do mundo. Nossa meta, excessivamente ambiciosa à maneira característica da época, era a criação de uma nova abordagem abrangente dos processos psicológicos humanos. Desde o princípio, compartilhávamos a opinião de que nem a psicologia subjetiva proposta por Cheupano nem as tentativas de reduzir a atividade consciente como um todo a esquemas simplistas baseados nos reflexos representavam um modelo satisfatório da psicologia humana. Era necessária uma nova síntese das verdades parciais existentes até então. Vygotsky foi o primeiro a antever o esboço dessa nova síntese. Estudando intensivamente textos alemães, franceses, ingleses e americanos, Vygotsky desenvolveu uma análise daquilo que denominava a crise na psicologia. Discutiu essas ideias em diversas conferências, e chegou a transformá-las em texto no ano de 1926, quando foi hospitalizado para tratamento de tuberculose. Infelizmente, esse trabalho nunca foi publicado. O manuscrito foi perdido durante a Segunda Guerra, e não se encontrou qualquer cópia até 1960, ocasião em que o trabalho retornou a seus arquivos. De acordo com a análise de Vygotsky, a situação da psicologia mundial no início do século XX era extremamente paradoxal. Durante a segunda metade do século XIX, Wundt, Ebbinghaus e outros haviam conseguido transformar a psicologia numa ciência natural. Estratégia básica de seu enfoque era a redução de eventos psicológicos complexos a mecanismos elementares que pudessem ser estudados no laboratório através de técnicas experimentais exatas. Desconsiderava-se um sentido ou o significado dos estímulos complexos, com o propósito de neutralizar a influência de experiências extralaboratoriais que o experimentador não poderia controlar ou avaliar. Sons e luzes isolados e sílabas desprovidas de significado eram os estímulos mais usados para deflagrar o comportamento. A meta dos pesquisadores passou a ser a descoberta das leis reguladoras dos mecanismos elementares que possibilitavam esse tipo de comportamento em laboratório. Mesmo reconhecendo o sucesso de tal iniciativa, Vygotsky indicava que a consequência essencial dessa estratégia era a exclusão de todos os processos psicológicos superiores, como a ação consciente, a atenção voluntária, a memorização ativa e o pensamento abstrato, da esfera da ciência. Tais fenômenos eram ignorados, como nas teorias derivadas dos princípios dos reflexos, ou abandonados à descrição idealista, como na noção de percepção, formulada por Wundt. Os psicólogos naturalistas, ao fracassarem na tentativa de incorporar ao seu trabalho as funções humanas complexas, estimularam Dilthey, Spranger e outros a buscarem uma abordagem alternativa. Estes tomaram como objeto de estudo exatamente aqueles processos que os cientistas naturais não conseguiam abarcar: valores, vontade, atitudes, raciocínio abstrato. Mas todos esses fenômenos eram tratados de maneira puramente descritiva e fenomenológica. Arguía-se que a explicação era impossível em princípio. Para enfatizar essa dificuldade, colocariam a questão: podemos perguntar por que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Examinando essa situação, Vygotsky observou que a divisão de trabalho entre os psicólogos de ciências naturais e os psicólogos fenomenológicos havia levado a um acordo tácito em torno da ideia de que as funções psicológicas complexas, as mesmas que distinguem o ser humano dos outros animais, não podiam ser estudadas cientificamente. Os naturalistas e os mentalistas haviam desmembrado artificialmente a psicologia. A criação de um novo sistema que sintetizasse essas abordagens conflitantes era seu objetivo, e nossa tarefa. Provavelmente não é possível avaliar tudo que nos influenciava em 1925, quando realizamos essa grandiosa revisão da psicologia. Mas conheço algumas das nossas fontes. Para a base científica natural, nos voltamos para o estudo de Pavlov a respeito da atividade nervosa superior. Pavlov e seus colaboradores estavam então estudando as unidades estruturais básicas que produziam mudanças de adaptação ao meio ambiente em sua estação experimental próxima de Leningrado. A psicofisiologia pavloviana era o fundamento materialista de nosso estudo da mente. Vygotsky sentia-se particularmente impressionado pelo trabalho do russo V. E. Wagner, um eminente especialista no estudo comparativo do comportamento animal. Wagner era um cientista que aplicava um amplo enfoque biológico ao comportamento animal. Suas ideias sobre a evolução impressionaram muito a Vygotsky, e os dois mantiveram uma extensa correspondência. Líamos muito de psicologia propriamente dita.
Mesmo discordando de muitas de suas ideias teóricas, víamos muito mérito no trabalho de nossos contemporâneos Ali. Mães, especialmente Kurt Lewin, Heinz Werner, William Sterne, Carl e Charlotte Buller e Wolfgang Kohler, muitos dos quais são muito pouco conhecidos por meus colegas americanos. Aceitávamos sua ênfase na natureza emergente das complexidades de muitos fenômenos psicológicos. Os reflexos pavlovianos serviam como fundação material da mente, mas não refletiam a realidade estrutural do comportamento complexo ou das propriedades dos processos psicológicos superiores. Mesmo sabendo que a água é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, não podemos pretender deduzir daí o conjunto de suas propriedades. Da mesma maneira, o conhecimento dos mecanismos celulares de reação a estímulos estranhos não é suficiente para esclarecer completamente as propriedades de um processo psicológico, como a atenção voluntária. Em ambos os casos, as propriedades do sistema, água ou atenção voluntária, devem ser vistas como sendo qualitativamente diferentes das propriedades de suas unidades componentes. Também mostramos que comportamentos aparentemente semelhantes não refletem necessariamente os mesmos mecanismos psicológicos. No estudo de crianças de diferentes idades ou de pessoas de diferentes culturas, era necessário um cuidadoso exame da natureza e do desenvolvimento dessas aparências superficiais para verificar a possível existência de diferentes sistemas determinantes. Quando tomamos conhecimento do linguagem e pensamento infantil, de Piaget, estudamo-lo cuidadosamente. Uma diferença fundamental, referente à interpretação da relação entre pensamento e linguagem, distinguia nosso trabalho do desse grande psicólogo suíço.